cria um precedente na história que é perigoso para todos os países do mundo. Os Estados Unidos podem decidir amanhã invadir o Brasil porque a gente não está cuidando da água direito, ou do verde, ou da Amazônia, ou sei lá o quê. E aí, meu amigo, não tem ninguém que vá dizer não para eles. Isso aqui pode parecer bobagem, mas quando eu mostrava isso para um soldado iraquiano meio bravo, ou para um guia meio duro, meio ríspido, amolecia o cara na hora. E pedi 5 minutos pelo seguinte, eu queria consultar minha mulher. Por quê? Porque o pai dela abriu a Guerra do Vietnã para a revista Realidade, em 68. E ele ficou 40 dias na Guerra do Vietnã, era o único jornalista brasileiro. No 40º dia ele pisou numa mina terrestre e perdeu parte da perna esquerda. Então tinha esse histórico na família. Por isso que eu falei, eu tenho que consultar minha mulher de qualquer maneira. Além da corrupção que corre solta, suborno, para conseguir quarto em hotel a gente precisava subornar. Para conseguir tomar café da manhã no hotel precisava dar suborno. Para o cara já ir trocar uma toalha imunda que tinha no nosso quarto no Palestine, era muito suborno que tinha que dar. O Saddam tá por todo lugar lá do Iraque. Saddam né? tá por todo lugar. Ele tá nas ruas, nas casas, todos os estabelecimentos públicos, obrigatoriamente em toda sala tinha que ter foto de Saddam. Dinheiro, moeda, no relógio. Mas sabe que tinha momentos em que eu me sentia mais seguro com um bonezinho do Brasil do que com um capacete balístico? O papo tá bom, mas o tema é um pouco pesado. Guerra. A 1918, Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de mortos. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, 53 milhões de mortos. E a bomba atômica. 1964 a 1975, Guerra do Vietnã, 1.600.000 mortos. 1991, Guerra do Golfo, 110.000 mortos. Bombas inteligentes explodindo ao vivo via satélite. 1992 a 1995, Guerra de Sarajevo, 220.000 mortos. Cristãos versus muçulmanos. Quando eu saí de São Paulo, eu tinha acabado de voltar de morar 3 anos em Nova York. Então, eu cheguei no auge do apagão aqui em São Paulo. Então, eu confesso que eu fiquei meio assustado, porque Nova York hoje em dia é uma das grandes cidades mais seguras do mundo. E São Paulo, como a gente sabe, não é uma das grandes cidades mais seguras do mundo. Então, quando eu caí aqui no meio, eu vi as pessoas todas com medo, fechando o vidro do carro, andando na rua, olhando para os lados e tal. Eu falava, nossa, como essa cidade mudou, né? Como tá mais escura e mais perigosa e tal. Aí eu fui para Bagdá. Saímos aqui no domingo, dia 16 de março de 2003, e no dia 19 de março, a gente já estava, 10h30 da noite, a gente estava entrando em Bagdá. Uma Bagdá que estava completamente deserta, o aspecto era de uma cidade quase que no abandono. 5 horas de começar a guerra, era uma cidade fantasma, não tinha ninguém na rua. Eu falei, nossa, que cidade calma, que cidade tranquila. Esse aqui era o dinheiro que circulava na época. 250 dinares. Quando a guerra, nos dias que antecederam a guerra, o câmbio disso aqui era 8 notas dessa, né? Ou seja, 2.000 dinares para $1. Quando a gente saiu de lá, dia 16 de abril, isso aqui já estava vendendo como souvenir, por pacote. Ele não tinha mais um valor de mercado, era uma confusão, não tinha mais dinheiro. Onde circulavam-se os soldados e os jornalistas, naquele círculo ali do centro de Bagdá, era o dólar que valia. E longe dali, isso aqui não valia mais quase nada. As nossas pesquisas, vamos dizer, quando nós fizemos aqui, nos dirigiram ao hotel Al-Rashid. Então, quando a gente chegou no Al-Rashid, já não tinha mais ninguém. Aí a gente acabou nos virando ali naquela noite.
madrugada, poucas horas antes de começar a guerra. Muitos jornalistas cobriram a guerra do lado de fora, ou de Amman, ou do Kuwait, ou de outros países, porque não conseguiu esse visto. Até que começou a guerra e virou o caos. Literalmente o caos. Já não tinha mais força, qualquer tipo de autoridade nenhuma, governo, nada, acabou tudo. Qual que era a visão deles? É a mesma visão de quem estava assistindo pelos meios de comunicação ou rolava outra coisa lá? As duas visões eram deturpadas no meu caso, no meu ponto de vista. Primeiro, o povo iraquiano sempre foi, sob o regime do Saddam, se não os anteriores também, teve a comunicação e a informação altamente controlada de forma muito intensa. As 3 emissoras de TV eram estatais. Rádio, o máximo que eles conseguiam pegar era uma rádio iraniana que tinha ali do lado, que a história era a mesma, né? Eu acho que havia mídia e mídia. A mídia norte-americana e a britânica, com raras exceções, raras e honrosas exceções, eu acho que foi parcial em direção aos Estados Unidos. A maior parte da mídia americana tratava a guerra quase como a gente trata a final da seleção brasileira, numa Copa. We've got an unusual terror warning from the feds to tell you about. Fox News has obtained an FBI bulletin that warns terrorists could use pen guns, just like in James Bond, filled with poison as weapons. Good evening, everyone. America is on high alert tonight, just 4 days before Christmas. A possible terror threat As bad as or worse than 9/11. But where? How? There's nothing specific to report. Be on the lookout for model airplanes packed with explosives. E numa guerra eles tratavam do mesmo jeito, então eles torciam pelos Estados Unidos, só que no meio do caminho tinham os civis morrendo. Eles não tinham uma dimensão do tamanho desse demônio e nem o que ele faria com o país. Não tinha. E isso eu percebi. E quando a população, começou a cair a cortina e o regime começou a cair, começou a ruir, que eles tiveram noção do tamanho que era aquele bicho ocidental que estava destruindo o país deles. Como é que as pessoas reagiam perante o Saddam? Era uma reação e uma relação esquizofrênica. Ao mesmo tempo, por ele ser uma figura carismática e forte e estar há tanto tempo no poder, ele tinha uma geração, imagina, tinha pessoas de 40 anos que não conheciam outra realidade do que não viver sob Saddam Hussein. Naquela época, quem não seguia por bem o Saddam Hussein seguia por mal, né? Porque qualquer um que se declarasse contra o regime, ele era, não só ele, mas a família toda era dizimada, era preso, torturado, era interrogado. Então, era um regime totalitário, tirano, que não deixava brecha para a oposição. Tanto é que as eleições, né, ele tinha 100% dos votos. Quem não votava, morria. As pessoas votavam com a cédula aberta e com um soldado da Guarda Nacional do lado. Ele era, ao mesmo tempo, querido por parte da população. Agora, ele era também um ditador sanguinolento. Então, uma grande parte da população tinha sido afetada por uma das loucuras. Qual que foi o propósito da guerra, você que esteve lá? São 3 propósitos, se a gente falar português claro, não necessariamente em ordem de importância. Primeiro, vingança do Bush filho para o Bush pai. A gente não pode esquecer que o Saddam Hussein foi aquele que tentou matar o presidente Bush o primeiro, no primeiro mandato dele, o Bush pai. Um atentado que acabou dando errado. Esse fator familiar é muito presente e forte e geralmente é menosprezado pela mídia, mas é muito forte. Segundo, o petróleo. Or was the war in Afghanistan really about something else? Perhaps the answer was in Houston, Texas. In 1997, while George W. Bush was governor of Texas, a delegation of Taliban leaders from Afghanistan flew to Houston to meet with Unocal executives to discuss the building of a pipeline through Afghanistan, bringing natural gas from the Caspian Sea. Then, in 2001, just 5.5 months before 9/11,
the Bush administration welcomed a special Taliban envoy to tour the United States to help improve the image of the Taliban government. You have imprisoned the women. It's a horror, let me tell you. Why on earth would the Bush administration allow a Taliban leader to visit the United States, knowing that the Taliban were harboring the man who bombed the USS Cole and our African embassies? Well, I guess 9/11 put a stop to that. I guess you can probably see where this is leading. Faster than you can say black gold, Texas tea, Afghanistan signed an agreement with their neighboring countries to build a pipeline through Afghanistan carrying natural gas from the Caspian Sea. Oh, and the Taliban? Well, they mostly got away. As did Osama bin Laden and most of Al-Qaeda. So I don't know where he is. Nor, I just don't spend that much time on him, Kelly, to be honest with you. Didn't spend much time on him? What kind of president was he? I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind. A gente não pode esquecer também que o Iraque é a segunda maior reserva natural de petróleo do mundo. A primeira é a Arábia Saudita, que os americanos já conquistaram ali para a órbita deles, e a segunda era o Iraque, que não estava sob a órbita de influência dos Estados Unidos. Esse é um fator econômico importantíssimo. E o terceiro é a geopolítica. Se você imaginar, se você enxergar o Iraque no Oriente Médio, você vai ver que é o país que tem mais fronteiras com outros países. Do ponto de vista americano, se você conseguisse implantar uma democracia ali nos moldes americanos e amiga dos Estados Unidos, você poderia criar um efeito dominó na região em que todos os outros países poderiam acabar adotando esse regime e virar uma zona amigável ao Império Americano. Bom, isso não aconteceu, a gente está vendo que desgraça que está acontecendo e tal. O marketing bem feito, ele faz as pessoas acreditarem efetivamente que ali tinha arma nuclear, tinha arma química, tinha arma de destruição em massa, não tinha nada disso. Nem ligação com a Al-Qaeda, que cometeu os atentados no 11 de setembro. Absolutamente, nunca ficou provado isso. Foi sim uma guerra de ocupação, foi ocupado o país. Por questões econômicas, por questões políticas e muito menos por questão de ameaça. Que ameaça que o Saddam podia fazer aos Estados Unidos? Absolutamente nenhuma. Porque o medo impõe limites para você. Eu só pensava em ir para lá, fazer meu trabalho e voltar. Já outras experiências tristes, né, que eu li e conversei também de repórteres que foram fazer o seu trabalho e não voltaram. O Zé Hamilton Ribeiro, que voltou, mas deixou um pedaço dele lá, né, a perna ficou. Teve o caso do Hélio Campos Melo, que foi cobrir a Guerra do Golfo pelo Estadão, foi sequestrado, quase morreu e não fez o trabalho dele. Voltou vivo, sem problema, mas é um cara que foi sequestrado. Então eu considerava todas essas possibilidades. E vou dizer, morrer não era a pior da possibilidade. A pior das possibilidades era ser ferido gravemente e ir parar num hospital daqueles para ser cuidado. Essa sim era a pior. Porque se você morrer, acabou. Agora, você ser ferido, perder uma perna, um braço, ficar gravemente ferido e ir parar num daqueles hospitais que pareciam matadouros ali depois de uns dias de guerra. Aqui eu olhava para aquilo e falava, prefiro morrer. Aqui eu não quero viver. Entendeu? Então, a pior possibilidade nem era a morte. Eu me desgarrei uma madrugada onde estava havendo um tiroteio violento em frente ao hotel onde nós estávamos, lá o Hotel Palestina. Eu e o Sérgio descemos para acompanhar um pouco mais de perto. Era um grupo de iraquianos da resistência que resolveu fazer um ataque aos policiais que montavam guarda em frente ao hotel. Os policiais reagiram na hora, começou um tiroteio violento, bomba daqui, bomba dali. E tinha um grupo pequeno de jornalistas fazendo essa cobertura atrás dos tanques protegidos. E eu me desgarrei desse grupo, entrei no estacionamento do hotel que frente ao Palestina, que era o Sheraton, e tentei fotografar uma prisão que estava sendo feita. Soldados americanos estavam prendendo alguns insurgentes e pisando na cabeça deles, assim. Eu tentei fazer essa foto e um soldado americano levantou de uma moita lá e apontou a M16 bem no meio dos meus olhos, assim, e começou a gritar desesperadamente comigo o que eu estava fazendo ali, quem que eu era. E que eu só de lembrar me arrepio, porque eu estava vendo a hora que ele ia puxar o gatilho, entendeu? E eu vi assim, aquele desespero do cara, que era um garotão querendo fazer a guerra dele ali, atirar em alguém. E eu tava vendo que ia ser em mim que ele ia atirar. E eu mostrando o colete à prova de balas, tinha uma palavra imprensa grande,
Eu tinha uma bandeira do Brasil também no colete. E eu tentava explicar para ele devagar, calma, eu sou brasileiro, eu sou fotógrafo, e mostrava a minha câmera. E ele continuava berrando com a arma apontada para mim. E eu pedindo calma para ele, calma. Tô indo embora, até que ele se convenceu. Mas foram assim 15 segundos que eu achava que ele ia atirar na minha cara. Aquele dia ali, eu realmente... Foi uma tentativa de conseguir uma foto melhor que podia ter me custado a vida. Eu acho interessante eu ter estado nesses dois momentos históricos da história recente do mundo, porque eu considero os dois fios da mesma meada, vamos dizer assim, as duas pontas do mesmo fio. O ataque terrorista de 11 de setembro para mim começou o século XXI ali e iniciou um movimento que veio dar na invasão do Iraque e vai dar em várias outras invasões e barbaridades. São duas batalhas de uma mesma guerra que não acabou ainda. A gente ainda vai ver outras batalhas, a gente está em plena guerra. Depois da ocupação, quando o regime caiu, os norte-americanos ocuparam o Bagdá, a gente já tinha livre circulação. E numa dessas a gente foi até o Sérgio W, a gente foi uma vez com um grupo de jornalistas até esse complexo presidencial, né? Onde tem vários palácios, tinha uma estrutura do governo instalada nessa área. E aí a gente chegou, estava tudo dominado por norte-americanos e eles pediam uma credencial do Pentágono para que deixasse a gente entrar. Só que essa credencial era só fornecida para os jornalistas embutidos que acompanharam as tropas no ataque. Nós não tínhamos, obviamente. E aí, por nossa felicidade, um soldado que estava, um oficial de plantão ali na entrada, ele tinha namorado com uma brasileira, uma cearense. E aí conhecia o Ceará, conhecia o Brasil, adorava o Brasil. E aí falou, pode entrar vocês, mesmo sem credencial, pode ficar à vontade, só tome cuidado. E orientou a gente, porque tinha armamento à vontade pelo chão, granada espalhada pelo chão, metralhadora, tudo, porque fazia 3 dias que eles tinham dominado o Bagdá e ainda eles estavam fazendo um mapeamento, né, do que tinha ali. Mina, tinha lugar que poderia ser campo minado. E aí entramos só nós dois, então com exclusividade a gente foi entrando no palácio bonito. Fotografamos um gabinete do Saddam Hussein, a sala de reuniões, vimos palácios completamente destruídos ali. Isso aqui é um restinho do palácio, são 2 pingentes de um lustre do palácio que veio abaixo. E o palácio republicano que ficou intacto, não foi bombardeado, que é um, inclusive tinha portas de ouro, a porta lá tinha uma folha de ouro de cima e embaixo. Esse palácio ficou intacto. Pra gente, terminou 15 dias antes do que o anúncio oficial. Dia 1º de maio, o Bush, num porta-aviões lá no Golfo, anunciou o fim da guerra. Mas a nossa terminou no dia 16 de abril, quando a gente voltou para Amman, finalmente, quando a gente passou mais uma vez esse trajeto que eu te falei, de mais 1000 quilômetros para voltar, e quando a gente conseguiu, e tudo era uma luta, para atravessar, cada vez que a gente atravessava a fronteira, era um drama. Quando a gente conseguiu voltar, eu lembro que a gente entrou no hotel, e eu fiquei assim mais de 24 horas, sem sair, com a porta fechada do hotel, só comendo, tomando banho de banheira, bebi pra caramba e eu queria, dando graças a Deus que eu tinha saído de lá. Termina por aqui, espero que você de casa tenha gostado. Essa foi a nossa matéria sobre guerra, onde você viu os fatos, né, a experiência de quem esteve na guerra, quem fez parte do fronte de guerra, a parte mais difícil. Sérgio Dávila, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Juca. Obrigado, um abraço. E até a próxima. Intervenção.